Esse 212 aqui, ele chegou com um problema bem estranho, né? E tem umas etiquetas já de outras assistências aqui. Então, vamos dar uma analisada, ver o que está acontecendo com ele. Esse é um modelo de amp que eu já fiz bastante, mas é sempre uma caixinha de surpresa a solução dos problemas desses. Ó, aqui já tem uma indicação. Deixa eu tentar mostrar aqui. O técnico que mexeu antes esqueceu de apertar esses carinha aqui. Ó, dá até para tirar com a mão. Acho que ele estava querendo facilitar o meu trabalho. Então vamos lá. Esse transformador aqui, pelo que ele me falou, já foi refeito para 220, então eu já ajustei ali em 220. Agora é só fazer algumas medições aqui. A primeira medição que eu vou fazer aqui é na saída de falante dele. Vamos ver aqui. Ó, ele tá dando um DC de 5 volts na saída. Então isso já é um indício meio estranho. Vou conectar um falante nele aqui, então vamos lá. Uma inspeção visual aqui por cima. Vamos dar aquela olhadinha. Ele até que tá bonito. Tem um resistor quebrado aqui. Esses aqui estão ok. Ele até que tá bonito aqui por cima. Eu vou ter que remover essa placa provavelmente. E aí vamos ver, esperamos que por baixo também esteja ok, né? Então eu já vi que aqui ele tá com esse resistor quebrado aqui. Mas pelo que eu pude notar ali, e esses 5 volts que ele tá dando na saída não estão relacionados a isso aqui não, hein? Ele tem algum outro problema. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou trocar esses resistores aqui. E aí pra gente prosseguir com a análise. Então aqui já com os resistores trocados, eu optei em colocar 2 resistores de 10 watts ali, né? O mesmo valor resistivo, né? 330 ohms é cada resistor daquele ali, porém os que vêm de fábrica são 5 watts. Para uma dissipação melhor de calor, estou usando 2 resistores de 10 watts. Então aqui, colocamos esse isolador aqui para a gente poder ligar ele agora e ver com os 2 resistores o que ele vai apresentar, né? O ideal aqui é que usem sempre lâmpada série, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Ainda mais aqui no caso que é um sintoma que é muito parecido, tem muita cara de ser problema nos transistores de saída, né? Ó, mas trocamos os resistores e não resolveu. Então eu acredito que agora nós vamos para as próximas medições. Então vou dar uma analisadinha no diagrama e aí vamos ver se a gente consegue desenvolver um raciocínio aqui. Vou fazer uma medição meio por cima aqui antes da gente ir para o diagrama na tela do computador. Até porque meu computador fica lá dentro de casa, minha oficina aqui nos fundos, né? Então já é bom que eu vá com alguma ideia. Aqui, como ele já ligou inúmeras vezes esse amplificador, e aqui eu liguei umas 2 vezes já, assim, não explodiu nada, né? Eu tô com ele no variac ali, mas vou fazer umas medições rápidas aqui, tentar não deixar ele muito tempo ligado. Então eu tenho aqui a base do transistor, referência do 3263, Q20. Então na base do Q20, eu tô com menos 4.2 volts ali, menos 4.1 no coletor do Q20, que é onde ele é alimentado, eu tô com 40 volts. E no emissor, 4.50. Então as duas voltagens
principais para a gente aqui é a base e o emissor, né, dos transistores de potência. Eu vou medir agora no Q21, que é o A1294, né? Então temos na base do Q21 menos 5,2. No coletor, menos 39. E no emissor, menos 4,6. Uma coisa interessante aqui, ó. Esse segundo transistor que eu medi, a base dele está com menos 5,2. E o emissor dele está com 4,6. O que indica que muito provavelmente esse transistor aqui, ele está ativo, está funcionando. Né? Ele tem uma diferença ali de 6 mV. Já o primeiro, que é o Q20 ali, ó, eu tenho 4.1, 4.2 e 4.5. Então a diferença dele é muito baixa. Então esse transistor não está, provavelmente ele não está ativo, né? Não está conseguindo entrar em funcionamento. Vamos lá. Outra medição que é importante antes da gente olhar lá no diagrama é aqui, ó. Esse aqui é o que alimenta o Q21. Está com 0,1 volt. E o que alimenta o Q20 está com 0. Não tem nada nele aqui. Vou desligar, não deixar muito tempo. Então isso indica alguma coisa para nós. Agora vamos lá para o diagrama. Bom, agora estou aqui na tela do meu computador. Até deu um probleminha na minha tela aqui, ele está com uma parte meio esgualepada, como diz lá no sul. Então, o que nos interessa aqui nesse diagrama? Eu vou tentar dar um zoom, até porque na câmera não sei se ela capta legal essa imagem, mas vou tentar aumentar aqui para a gente poder olhar isso junto e desenvolver um raciocínio. Então, o Q20 é esse que a gente analisou primeiro lá, né? Ele estava com 40 volts no coletor. E entre base e emissor, a diferença dele era bem baixa. Né? Aqui no Q21, entre base e emissor, eu tinha 5,2 e aqui tinha 4,6, o que indicava que provavelmente ele estava ativo e estava puxando toda a carga, no caso, para esse lado que estava ativo. E o Q20 aqui, alimentado pelo R109, que não tinha corrente nenhuma, estava zerado lá, ó, esse R109. Então, deixa eu dar um zoom um pouco mais aqui, ó, até para ver se consigo mostrar. Ó, aqui no 109 eu medi, né, aqui, ele está zerado, ou seja, não tinha corrente nenhuma circulando por ele. No 112 eu medi aqui, ele tinha 600 mV, algo assim, né? O que indica 600 mV é bastante, é uma corrente bem alta que estava passando por ele. Ou seja, ele está puxando tudo para um lado só. Nessa parte aqui, depois dessa análise, muitos técnicos já iam começar a desconfiar que o transistor está com problema, ou que porque esse aqui está aquecendo bastante. Então tu coloca o dedo nele ali, ele está fritando, né? Esse aqui também está fritando, ou seja, a corrente desse lado aqui está bem alta. E esse R109 está frio, aqui está frio, ou seja, ele não tá conduzindo nada aquele lado ali. E então a gente tem que fazer testes agora para chegar no motivo, por que ele está acontecendo isso. Ou seja, esse transistor aqui, ele está tentando subir, pelo que dá para perceber a voltagem ali, ele precisa se afastar um pouquinho entre base e emissor, essa voltagem, essa diferença que tem aqui tem que ser de no mínimo 600 mV ali. Então, vamos ver por que ele não está subindo. Provavelmente aqui na base ele precisa mudar essa característica. Empoeirado aqui. Aí ficou bom. Então vamos ligar ele agora, eu vou fazer algumas medições aqui que eu fiz e achei interessante mostrar para vocês. Então o que está acontecendo? Nós temos aqui 4.1, 4.2, 4.5. Então uma diferença de 300 mV ali, né? Agora aqui, ó, na base do Q18, 3.570 e no emissor 4.164. Ou seja, nós temos ali uma diferença de quase 600 mV. O que indica que esse aqui está tentando fazer a coisa funcionar. Ele está em funcionamento, ele está ativo. Então, pessoal, olha que coisa interessante. Esse aqui é o Q13. E o Q13, ele está medindo como se fosse um JFET do canal N, certo? E esse aqui é o Q12. Olha que interessante isso.
e o Q12 BJT-NPN, que é o correto para essa referência. Então, como eu tenho dois aqui, eu vou trocar os dois. Casualmente eu tenho os dois originais aqui. E eu fui medir os novos, ó, e é um BJT, né? Um NPN mesmo. Então acredito que realmente o nosso problema estava por aqui. Eu atirei de um lado e eu acho que o problema talvez fosse o Q13. Mas na dúvida vamos trocar os dois, Q8 e Q13. E aí vamos fazer um teste. Ver se vai subir aquela VBE do Q20. Q13 tá aqui. Depois nós vamos dar uma limpada nessa placa, né? Porque a galera procurou o defeito aqui que não foi mole. Feito. Então vamos ver se vai subir a nossa VBE. Posicionar nosso multímetro, nosso super multímetro aqui. Acho que deu para enxergar, né? Colocar na escala de DC, né? Ó, 0,796. 0,200. Agora já temos uma diferença aqui de 500 milivolts. Será que funcionou? Deixa eu conectar um plugzinho só para fazer. Deixa eu desligar aqui antes para não deixar muito tempo sem o dissipador. É isso aí, eu acho que... Vamos ver. É isso aí, ó. Estamos resolvidos por aqui. Resumindo, então, provavelmente o defeito era no Q13. Como vocês viram ali, eu tirei o Q13, estava medindo como se fosse um MOSFET, né? Tu vê que no diagrama ali, eu vou tentar mostrar agora para vocês de novo no computador, parece que não tem nada a ver com a parte da potência, mas influenciava totalmente, né, na causa do defeito, porque ele não deixava o VBE do Q20 subir, né? Aí ficando muito baixo, o lado do semiciclo negativo ficava desativado, bem dizer. Então aqui, mostrando para vocês agora o trabalho do Q13, que ele estava medindo como um MOSFET e provavelmente ele causava esse desequilíbrio, né? Ainda, para garantir mais o trabalho, eu troquei Q13 e o Q8, né? Eu acho que o problema não era o Q8, não. O Q8 aqui ele é tipo um circuito de mute, eu acho. E provavelmente o nosso problema mesmo era o Q13. E como ele tem um par complementar ali que é o Q12, ainda vou trocar esse 12 também, para garantir, né? Então é isso aí, pessoal. Mais um problema resolvido. Agora eu vou trocar esse Q12 ali, né? Então esse par aqui, nesse modelo de amplificador, ele dá muito problema, pessoal. Já peguei isso aí com, às vezes, estalos, perdendo potência. Ele tem vários sintomas que dá. E esses dois aqui, ó, até tem um vídeo anterior aí no canal, que mostra bem um defeito totalmente diferente desse de hoje. E a solução foi a troca dos dois transistores, Q12 e Q13. Eles são dois carinhas que estão sempre dando complicação nesse modelo. Então prestar bem atenção neles aí. Então, aqui nós temos o Q12, né, que é o par do Q13.
O Q12 aparentemente não está com problema, né? Por que eu vou trocar ele? Porque quase todas as vezes que eu peguei defeito no Q13, o 12 também estava meio esvalepado. Logo depois deu problema. E vice-versa. Quase todas as vezes que o problema era no Q12, o 13 também deu. Então, para evitar um retorno aqui, o serviço ficar garantido, confiável, vamos substituir esse Q12 também. Ó, esse aqui é um A, 2SA 1013. Casualmente eu acredito que tenho ele aqui também. SA 1013, provavelmente não dá para ver aí na câmera. Mas confiem que é ele. Então, é claro que no vídeo é difícil tu mostrar passo a passo, mas eu tentei aqui mostrar da melhor forma para vocês, na hora que vocês forem procurar defeitos aí. Sempre saber mais ou menos qual é a voltagem de trabalho dos componentes, isso aí é muito importante, principalmente transistores de saída, né? Agora eu vou dar aquela lavadona geral aqui nessa placa, porque ela foi bem soldada de tudo que é lado. Isso aqui certamente era técnico procurando defeito e não achou, tentando resolver defeito com ressoldagem, né? Talvez inicialmente ele só tivesse dado uns estouros, que é bem comum aqui, ele começa a estalar e perder potência. Talvez pensaram que era mau contato e ressoldaram a placa, mas o defeito está aí. Foi encontrado com precisão, isso que é importante, tu não ficar trocando componente sem ter a certeza que aquele componente é o que está causando o problema. Esses resistores eles quebraram por outro motivo, né? Eles tinham quebrado talvez por vibração, uma coisa assim, mas eles estavam bons. Mas como eles eram de 5 watts, aqui estão 2 de 10 watts, dissipa melhor o calor e não acontece de superaquecer às vezes e de soldar da placa ali com o superaquecimento. Bom, pessoal, só para fazer um resumo do trabalho aqui, esse amplificador, ele chegou com um sintoma que provavelmente a maioria dos técnicos aí já iam sair trocando transistor de saída, né, e diodos, meio às cegas, né, porque o defeito dele era muito característico de transistor de saída, né, tava com DC na saída de falante, tava desbalanceado, um lado superaquecendo os transistores, né, então aqui a gente vê a importância de tu
ter alguns gatilhos para te guiar durante a manutenção, tu saber ler o circuito de uma forma física mesmo, né? Tu faz algumas medições ali e já saber o que atua naquela área, o que influencia para acontecer ou não determinado defeito. Daí, quando tu identifica essa saída desbalanceada, apresentando DC, né, na saída, depois de fazer algumas medições, eu percebi que o lado negativo estava morto, estava frio, e o lado positivo estava superaquecendo. Então, com algumas medições ali, eu consegui identificar. Às vezes, a gente percebe esse tipo de sintoma, de ter um transistor superaquecendo na saída, coisa assim, a gente já sai trocando o transistor, achando que o problema é o transistor de saída, né? Mas, o que deu para perceber ali, fiz algumas medições nos resistores que alimentam também o lado negativo ali, eu vi que um dos transistores, o Q18, se eu não me engano, do circuito, ele estava ativo, porém o VBE do Q20 não subia o suficiente para ele começar a conduzir, né? Então, com algumas medições, eu acabei indo para o lado dos transistores que fazem a malha de referência do circuito de potência. Então, as medições elas foram voltando no circuito, né? Passando pelos drivers e chegando nessa malha de referência ali. Fiz uma comparação do Q8 com o Q13, que são os mesmos transistores, né? E eu acho que até gravei uma parte desse vídeo. O Q13 estava medindo quase como se fosse um MOSFET. E ali eu comecei a perceber que tinha encontrado o furo da bala, né? O real motivo que ele estava apresentando esse defeito. Então, o ponto-chave dessa solução do problema ali foi ter feito essa comparação do Q8 com o Q13 e o par diferencial do Q13, que é o Q12. Daí, como um estava com problema ali, e em outros casos passados ali eu já peguei esse par diferencial com problema e apresentava um defeito totalmente diferente de hoje, ver como são as coisas. Então, eu acabei trocando o Q8, o Q13 e o Q12 e solucionou o problema. Os resistores ali que tem no circuito, que são de 5 watts, eu acabei colocando uns de 10 watts, né, para uma dissipação melhor do calor. E resolvido o problema, equipamento zerado, seguro e confiável. Depois da substituição do Q8, do par diferencial, que é o Q13 e o Q12, fiz as medições de novo nos transistores de saída, tudo equilibradinho, o VBE perfeito, e o amplificador voltou a funcionar como deveria ser, né? E esse problema aqui, essa solução, eles mostram uma coisa, que nem sempre o problema está no power. Às vezes um transistor pequenininho lá atrás, no início do circuito, faz toda a diferença e acaba derrubando o power, né? Então, isso aí é uma coisa que tem no meu curso de eletrônica, que em breve eu já devo lançar ele. Estou coletando bastante material desse tipo, de bancada mesmo. Nesse curso vai ter análise de circuito, vai ter uma forma eficiente de tu conseguir chegar a um diagnóstico preciso mesmo, e saber qual é o componente que está gerando aquele ruído, ou o componente que está gerando um mau funcionamento no circuito. Então eu estou preparando um curso de bancada, não é um curso de eletrônica, eu já aviso antecipadamente, é um curso de manutenção para amplificadores, pré-amplificadores e instrumentos ativos, né? Então é isso aí, pessoal. Fica aí mais um concerto executado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, ficou um vídeo bem longo. E me acompanhem no meu canal do YouTube, que eu estou reabrindo ele, na verdade, estou recomeçando e estou aprendendo ainda a filmar, né? Fazer uns vídeos com qualidade de áudio boa, com as explicações legais, e espero que vocês gostem. Um abração a todos.